A gente está tentando gravar um vídeo para falar sobre ansiedade e transtorno de ansiedade. Mas sabe o que está bem interessante? Ficou um dia todo de paz e silêncio e de repente, quando a gente começa as gravações, pá, 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 é a obra do prédio fazendo barulho, é caminhão que passa, é moto que passa, é criança que grita e tudo está acontecendo junto, que nós chamamos de ansiedade saudável. A ansiedade saudável é uma estrutura de alerta que faz com que você se movimente, com que você saia do lugar e fique insatisfeito com algumas questões na sua vida e busque alguma forma de melhorar. Se não fosse a ansiedade saudável, a humanidade não tinha evoluído, a gente ainda estava, de repente, morando numa caverna. Mas que bom que alguém se incomodou, que bom que alguém fez um barulho esquisito lá fora, que bom que alguém saiu do lugar e decidiu buscar a tão famosa luz. E para isso, a gente sempre tem um coração grato. Você está entendendo o que eu quero te passar? Existe uma estrutura de ansiedade normal que, conforme o dia de hoje, acho que você está ouvindo o barulho lá de fora, aí na nossa gravação. Literalmente, eu penso, ai meu Deus, eu queria ofertar outra coisa, eu queria gravar de outra forma. Mas o dia de hoje, a gente está gravando assim. E aí, irrita um pouquinho. Deixa eu te contar um segredo. Terapeutas também se irritam. Psicólogos, psicanalistas, nós somos humanos. Só tem um detalhe. Essa irritabilidade, ela não deve tomar conta de quem você é ou de quem nós somos. É muito importante você aprender a se perceber no processo da ansiedade. O seu cérebro lança uma série de informações de energia para o seu corpo. Essa energia vai ser liberada no corpo e o corpo vai ter reações. Muitas das vezes você não controla essas reações, não é assim que acontece? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o transtorno de ansiedade, que é essa mesma reação do incômodo, da irritabilidade, de algo que saiu do padrão, para algo mais grave, mais intenso, mais forte, mais potencializado. Aquela parte da ansiedade que fazia você se sentir bem e resolver as coisas, agora não consegue ser desligada. É como se dentro de você acontecesse um alerta constantemente. É como se dentro de você o tempo todo um incômodo acontecesse e dissesse para você que você precisa sair e fazer algo ou interagir de alguma maneira diferente. Na maioria dos casos, os pensamentos acompanham, fluem mil coisas ao redor, assim como o barulho do mundo lá de fora, e acaba atrapalhando a sua linha de raciocínio, a sua linha de pensamento, acaba atrapalhando a forma com que você precisa resolver as coisas. Essa é a sutil diferença entre a ansiedade saudável e o transtorno de ansiedade. Na ansiedade saudável, como eu disse um pouquinho antes, o barulhão lá de fora me irritou um pouquinho, mas não me atrapalhou a desenvolver a palestra, a desenvolver esse quadro de explicações para você hoje. Agora, no transtorno de ansiedade, eu não conseguiria desenvolver nada de boa qualidade para você. Por quê? Porque existem pelo menos 3 desafios que alguém que vivencia um transtorno de ansiedade precisa enfrentar todos os dias, ou se não, toda hora praticamente. Primeiro desafio, os pensamentos ficam acelerados e embolados. Às vezes você não consegue nem pensar sobre o que você pensa, mas você está pensando. O segundo é fugir do tempo presente. É bem interessante esse ponto, porque dizem por aí que a ansiedade é o excesso de futuro e que a depressão é o excesso de passado. Como psicanalista há mais de 15 anos, eu gosto de ensinar que a ansiedade ou a depressão são rotas de fuga. De alguma maneira, você não está conseguindo suportar a vivência do presente e por isso você vai para o passado, deprime. Ou você tem o desafio, não está conseguindo viver esse desafio no tempo presente e aí você vai para o futuro, a ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade é uma rota de fuga do presente. É alguma dificuldade que você não está conseguindo elaborar no seu presente e por isso você cria um mundo e foge para ele dentro das suas emoções, dentro dos seus pensamentos. Sempre que o transtorno de ansiedade se apresenta, ele acaba influenciando o seu corpo. É bom você lembrar que você é composto de um corpo físico, palpável,
Você é composto de um corpo emocional, as suas emoções, os seus sentimentos e pensamentos, e você também é composto, para os que acreditam, de um corpo espiritual ou de uma espiritualidade que te conecta com algo além da sua estrutura. Eu acredito no Abba, acredito em Deus, mas de repente você tem uma outra cultura, uma outra forma de ver essa situação. O fato é que esses três corpos em unidade acabam precisando se equilibrar ou se harmonizar. E a desarmonia da parte emocional, a desarmonia interna, acaba nutrindo a desarmonia no seu corpo. Eu também gosto muito de dizer que o corpo por si só adoece. Nós temos um tempo de vida limitado, mas por causa desse adoecimento acontecem algumas doenças, alguns sintomas. Só que não é só isso. As emoções, que são o impulsionar da sua alma, que faz o seu corpo viver e trabalhar e faz com que você exista, também contribuem para o processo de adoecimento quando você não está nada bem ou quando de alguma maneira você internaliza tudo, não está conseguindo elaborar e ela transcreve esse excesso da dor no seu corpo. É por isso que a coluna dói quando você se sente sobrecarregada. É por isso que o estômago arde quando você não consegue falar de maneira assertiva aquilo que pensa. É por isso que os seus ossos são fragilizados, porque a sua base de proteção está em carência afetiva. Então, nós estamos aqui para falar bastante sobre aprender a refletir acerca do que acontece com você, quando o mundo lá de fora te traz uma pressão, quando o seu mundo interno também te pressiona e quando o seu corpo que está no meio do caminho acaba sofrendo o impacto de tudo num processo de adoecimento conhecido como TAG, ou transtorno de ansiedade generalizada, ou como muita gente gosta de dizer, minha ansiedade. Eis a questão. Também quero chamar a atenção para algo interessante. Se você percebeu, o barulho lá de fora parou. A gente está conseguindo gravar. Alcançamos um objetivo bom e conseguimos expressar para você o que precisava. Olha que interessante, porque o transtorno de ansiedade faz assim. Elabora fantasias que nem sempre são reais. E aí você precisa aprender a filtrar aquilo que é bom, para que a sua vida seja um pouco melhor, tá certo? Bom, era o que eu queria passar nesse vídeo de hoje. Espero que tenha contribuído para o seu bem e ajudado nesse processo de autoconhecimento e transformação. Até o próximo.